Dezembro de 2025. Madrugada de sexta para sábado. Enquanto a maioria dos russos dormia, o céu em pelo menos 3 regiões diferentes se iluminou com explosões. Não perto da fronteira ucraniana. Não em zona de combate. Estamos falando de Volgogrado, Krasnodar e Yaroslavl, cidades a centenas de quilômetros do fronte. O alvo? Sempre o mesmo: petróleo. E aqui vai a pergunta que ninguém está fazendo, mas que muda tudo. Se a Rússia tem o segundo maior exército do mundo, defesa aérea supostamente sofisticada e um território que se estende por 11 fusos horários, como é que drones ucranianos continuam atravessando esse espaço e explodindo alvos críticos toda semana? A resposta é simples e assustadora para Moscou, porque não dá para defender tudo ao mesmo tempo. E a Ucrânia descobriu isso. Vamos aos fatos da última semana, porque o padrão está ficando cristalino. Noite de 12 para 13 de dezembro. Refinaria Slavneft Yanos, em Yaroslavl, uma das 5 maiores da Rússia. Capacidade de processar mais de 15 milhões de toneladas de petróleo por ano. Vídeos nas redes sociais mostram incêndio considerável. Autoridades locais confirmam ataque de drones. Danos ainda sendo avaliados. Madrugada de 13 para 14 de dezembro. 2 alvos simultâneos. Primeiro depósito de combustível em Uriupinsk, região de Volgogrado, a mais de 900 quilômetros da fronteira ucraniana. Explosões, fogo, tentativa oficial de minimizar, dizendo que foram apenas destroços de drones interceptados. Claro, destroços que causaram incêndio que durou horas. Segundo, refinaria de Afipsk, no Krai de Krasnodar. Esse nome você precisa gravar. Afipsk já foi atingida pelo menos 4 vezes em 2025. 4. E continua sendo alvo porque é estratégica. Processa combustível usado tanto para a frota civil quanto militar. Está perto de rotas logísticas importantes e fica relativamente exposta. E tem mais. Na mesma janela de tempo, relatos apontam danos em infraestrutura energética em Smolensk, uma usina termoelétrica que abastece não só residências, mas também indústrias ligadas ao esforço de guerra. 3 regiões, uma noite, múltiplos incêndios. Isso não é sorte. Isso é coordenação. Agora você pode estar pensando, ok, mas são só incêndios isolados, não muda o rumo da guerra. E é aí que você erra. Porque guerra moderna não se ganha só com tanques e mísseis. Guerra moderna se ganha com logística, com combustível chegando na hora certa, com peças de reposição, com dinheiro no caixa para continuar pagando a máquina militar e manter o apoio interno. E petróleo é tudo isso junto. Deixa eu ser bem direto. Cada refinaria que para reduz a capacidade da Rússia de transformar petróleo bruto em combustível utilizável. Parece óbvio, mas pensa no impacto prático. Menos diesel significa menos tanques, menos caminhões, menos mobilidade no fronte. Menos querosene de aviação significa menos voos de combate e transporte. Menos gasolina significa economia civil mais pressionada, o que gera instabilidade interna. E aqui entra o golpe de mestre da estratégia ucraniana. Eles não precisam destruir tudo, só precisam atrapalhar. Danificar uma refinaria não significa que ela vai explodir e sumir. Significa que ela precisa parar para reparos. Significa que equipes precisam ser deslocadas. Significa que produção cai por semanas, às vezes meses. Significa que a Rússia precisa reorganizar toda a cadeia de abastecimento. E isso custa tempo, dinheiro e principalmente atenção. E cada vez que a Rússia precisa realocar defesa aérea para proteger uma refinaria no interior, ela tira a defesa de outro lugar. Pode ser do fronte, pode ser de uma base militar, pode ser de Moscou. É um jogo de xadrez onde a Ucrânia força o adversário a escolher o que você protege hoje. E o timing desses ataques não é aleatório. Estamos em dezembro, inverno no hemisfério norte, e inverno significa 1. Maior consumo de energia. População precisa de aquecimento, o que pressiona a infraestrutura energética russa. 2. Condições de combate mais duras, o que significa que qualquer interrupção no fornecimento de combustível tem impacto amplificado. 3. Janela política sensível.
Com 2026 chegando, Moscou precisa mostrar controle e vitórias para a população. E é exatamente nesse momento que refinarias pegam fogo. A mensagem é clara: você não tem controle, nem sobre seu território, nem sobre sua infraestrutura, nem sobre o desenrolar desta guerra. Mas tem outro aspecto que não pode ser ignorado: o efeito psicológico. Imagina você sendo um cidadão russo comum. Você liga à TV e o governo diz que está tudo sob controle, que a operação militar especial está indo conforme planejado, que as defesas da Rússia são impenetráveis. Aí você acorda com estrondo de explosão a 900 quilômetros da fronteira. Vê fumaça subindo de uma refinaria. Vê notícias tentando minimizar, dizendo que foi só destroço. Mas você viu o fogo. Você ouviu as sirenes. E aí bate a pergunta: se eles conseguem chegar até aqui, onde mais eles conseguem chegar? Isso desgasta a confiança. Isso cria dúvida. E dúvida, em tempo de guerra, é corrosão política. E tem um detalhe que torna isso tudo ainda mais impressionante: alcance. Desde o início de 2025, a Ucrânia demonstrou capacidade de atingir alvos a distâncias que antes pareciam impossíveis. Refinarias a 800, 900, 1.000 quilômetros de distância. Depósitos em regiões que teoricamente estariam seguras. E agora, em dezembro, começam a surgir relatos ainda mais surpreendentes: ataques à infraestrutura petrolífera russa no Mar Cáspio. Plataformas de extração suspendendo operações após ataques de drones. O Mar Cáspio fica a mais de 1.500 quilômetros da fronteira ucraniana. Deixa isso afundar por um segundo. A Ucrânia, um país que está lutando pela sobrevivência, que teve cidades destruídas, que enfrenta um adversário muito maior, está conseguindo projetar poder ofensivo a 1.500 quilômetros de distância, atingindo alvos no mar, forçando suspensão de produção de petróleo em uma das regiões mais remotas da Rússia. E isso muda completamente o cálculo estratégico. Porque se a premissa de Moscou era: nós só precisamos aguentar porque eles vão ficar sem recursos primeiro, bem, essa premissa está sendo testada e não está passando no teste. Então vamos recapitular o quadro completo. Refinarias sendo atingidas com frequência crescente. Depósitos de combustível pegando fogo em regiões profundas da Rússia. Infraestrutura energética sendo danificada em resposta aos ataques russos contra a rede elétrica ucraniana. Alcance operacional ucraniano chegando a distâncias que desafiam a narrativa oficial russa de controle total. População russa começando a sentir a guerra na própria pele, mesmo longe do fronte. E tudo isso converge para uma realidade inevitável. A Rússia está tendo que fazer escolhas. Escolhas sobre onde colocar defesa aérea. Escolhas sobre quanto investir em reparos. Escolhas sobre quanto tempo consegue sustentar o ritmo atual de operações militares, enquanto a infraestrutura energética sangra. E escolhas em guerra revelam fraquezas. A grande questão agora não é mais: a Ucrânia consegue atingir refinarias russas? Essa pergunta já foi respondida. A pergunta agora é: por quanto tempo a Rússia consegue continuar operando nesse ritmo, com essa pressão constante sobre sua infraestrutura petrolífera? Porque petróleo não é só commodity. Petróleo é o que move tanques, é o que mantém a economia funcionando, é o que financia a máquina de guerra, é o que dá margem de manobra política. E quando isso começa a falhar, tudo o mais desmorona em cascata. Então eu te deixo com duas perguntas finais. Primeira: se você fosse assessor do Kremlin, qual seria sua recomendação neste momento? Espalhar defesas e tentar proteger tudo, sabendo que vai enfraquecer o fronte? Ou aceitar que refinarias vão continuar queimando e focar só no avanço territorial? Segunda: na sua opinião, essa campanha ucraniana contra a infraestrutura petrolífera pode forçar Moscou a negociar mais cedo, ou só vai empurrar Putin para uma escalada ainda mais perigosa? Deixa tua resposta nos comentários. E se tu curte análise de geopolítica sem enrolação, com contexto real e sem narrativa pronta, deixa o like e se inscreve no canal. Porque guerra não é filme. Guerra é logística, economia e escolhas impossíveis.
E neste momento a Rússia está descobrindo que não dá para proteger tudo ao mesmo tempo. Valeu, e até o próximo vídeo.